chegou a hora de, pelo menos por enquanto, encerrar essa série de grandes nomes do cinema nunca indicados ao Oscar. E para fazer isso, nada melhor do que citar grandes diretores que, infelizmente, nunca disputaram a categoria do setor. Então se prepare, porque é um gigante do cinema atrás do outro. O estilo quadradão e convencional da academia, que eu sempre falo por aqui, ele impede muitas vezes que diretores que ousem, que sejam contestadores, inclusive ao próprio cinema, cheguem ao Oscar. Por isso, não é novidade que esses dois nomes abram essa lista. Se a forte inspiração surrealista de Um Cão Andaluz e A Idade do Ouro surgiram justo nos primórdios da premiação, o Oscar poderia ter sido mais generoso com Luis Buñuel em Os Esquecidos, Viridiana e O Anjo Exterminador. Se o clássico A Bela da Tarde foi totalmente ignorado, pelo menos o discreto charme da burguesia e esse obscuro objeto do desejo renderam indicações em roteiro adaptado. Cá entre nós, pouco para um dos cineastas mais marcantes de todos os tempos. Provocador ao extremo, o italiano Pier Paolo Pasolini pode ser visto quase como uma antítese do modelo do Oscar. Por mais brilhantes que sejam, Édipo Rei, o Decameron, especialmente Saló ou 120 Dias de Sodoma, são obras longe de qualquer jogo ou estratégia para chegar ao consenso ou aclamação geral, tanto procuradas pela academia. Nesse caso, eu acho que para o Pasolini ser esnobado pelo Oscar era uma conquista. Caso ele fosse indicado, provavelmente alguma coisa errada ele tinha feito. Gênero fundamental para a popularização do cinema americano, o western, a partir de um determinado momento, começou a ser deixado de lado, ignorado pela academia. Rastros de Ódio talvez tenha sido a maior das esnobadas. E com isso, não surpreendeu que dois nomes gigantes do cinema americano e para lá de influentes até hoje nunca tenham sido nomeados. Nome maior do western spaghetti, o Sergio Leone firmou uma parceria histórica com Clint Eastwood e o Ennio Morricone na trilogia dos dólares. Os três clássicos, porém, foram solenemente ignorados, assim como Era Uma Vez no Oeste e Quando Explode a Vingança. Nem mesmo o épico sobre a máfia, Era Uma Vez na América, convenceu o Oscar, em uma época de ouro para os filmes do gênero. Muito antes do Quentin Tarantino, o Sam Peckinpah colocou o sangue para jorrar em Meu Ódio Será Sua Herança, algo raro no western. Diferente dos filmes do Sergio Leone, o clássico até beliscou nomeações na edição de 1970, em roteiro original e trilha sonora. O excelente Sob o Domínio do Medo foi outro grande filme do cineasta que quase não teve vez no Oscar. Esses dois próximos diretores fizeram filmes que estão marcados na história do público até hoje. O George Romero, por exemplo, já começou chutando a porta ao estrear nos cinemas em 68 com A Noite dos Mortos-Vivos. Depois vieram outros sucessos, como Despertar dos Mortos e Creepshow. Isso só para ficar nos mais populares. Porém, igual o que ocorre hoje, o terror nunca despertou muito interesse na academia, e o Romero foi esnobado em todas as ocasiões. Já o John Hughes realizou clássicos do cinema adolescente nos anos 80, entre eles O Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado e Antes Só que Mal Acompanhado. Todos os três foram ignorados pela academia, não obtendo nenhuma nomeação. Essa é mais uma prova de que o Oscar nos anos 80 foi algo tenebroso e também deixa claro como a academia se virou de costas para aquilo que a indústria americana, que Hollywood melhor produzia, que eram justamente esses filmes mais populares. Mas quem dera fosse apenas para essas produções as esnobadas do Oscar.
grandes mestres do cinema europeu também enfrentaram o mesmo problema. Que o diga o Andrei Tarkovsky, o cineasta soviético de Solaris, Stalker e Nostalgia, nunca passou perto do radar do Oscar. Algo natural, se comparado ao que a academia prestigiava e ele produzia. Dois perfis completamente antagônicos. Em situação bastante parecida estava o Rainer Werner Fassbinder. Nem mesmo a fase espetacular do diretor, com clássicos populares como O Casamento de Maria Brown, tiveram chances de aparecer na corrida pelo prêmio. Para encerrar esse especial, eu reservei estes dois nomes que fizeram com que o cinema fosse essa arte tão amada. Se o Oscar pode usar como justificativa não ter sido criado antes do lançamento de Metrópolis, a mesma desculpa não dá para utilizar nas esnobadas A M, O Vampiro de Düsseldorf, e já com o diretor austríaco em Hollywood, nos clássicos Almas Perversas, Um Retrato de Mulher e No Silêncio de uma Cidade. E claro que eu não poderia fechar essa lista sem citar a Agnès Varda. O maior nome feminino da Nouvelle Vague deveria ter sido indicada em 1963 pela obra-prima Cleo das 5 às 7. Se derrotar o David Lean por Lawrence da Arábia seria praticamente impossível, o título de ser a primeira mulher nomeada em direção no Oscar era mais do que justo. A oportunidade da Agnès Varda chegar ao Oscar só aconteceu mais de meio século depois, com Visage Villages, uma produção que foi indicada a melhor documentário, mas perdeu para Icarus, uma produção que sinceramente hoje ninguém mais lembra. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Na sexta-feira eu tô de volta e olha, eu acho que vai ser um vídeo que vai render um debate bem legal. Eu vou trazer 5 categorias que eu gostaria de ver adicionadas ao Oscar. Aí você já aproveita e coloca também lá nos comentários o que você gostaria de ver. E se você tem outros diretores que infelizmente já nos deixaram e que foram esnobados pelo Oscar e não mereciam tal situação, coloque aqui também nos comentários desse vídeo para a gente debater nos próximos dias. Muito obrigado a todos e a gente se encontra. Até lá!